És obviamente a minha segunda opção, sabes? Ela declarou. Então eu acenei absolutamente e cortei contato para sempre. Hoje ela apareceu no meu trabalho aos prantos enquanto eu estava a organizar a minha fuga com a minha amada que me escolheu imediatamente. Há 7 anos, nada disto parecia remotamente possível quando conheci pela primeira vez a Melissa numa sessão de gravação no Porto onde tudo parecia perfeitamente alinhado com o destino. Eu trabalhava como engenheiro de áudio no estúdio Matinha, passando os meus dias a criar paisagens sonoras pristinas para artistas estabelecidos e cantautores emergentes que confiavam em mim com as suas visões musicais. A Melissa geria campanhas de redes sociais para artistas musicais e editoras independentes por todo o Norte, construindo comunidades de fãs devotos através da sua compreensão intuitiva de narrativa autêntica e ligação emocional. Conectamo-nos imediatamente pela nossa paixão partilhada pela indústria musical portuense. Eu era o perfeccionista técnico atrás da mesa de mistura, obsessivo com cada frequência e gama dinâmica, enquanto ela era a comunicadora criativa que transformava personalidades de artistas em narrativas digitais convincentes que ressoavam com audiências por todo o Norte. O nosso primeiro apartamento juntos era este espaço incrível de estúdio de música renovado em Campanhã que descobrimos através de um amigo comum, uma antiga instalação de gravação que vinha com pisos de madeira originais, paredes de tijolo expostas, e metros quadrados suficientes para acomodar tanto áreas de habitação como de trabalho. Passei inúmeras noites a instalar materiais de isolamento acústico profissionais e tratamentos acústicos enquanto a Melissa estabelecia sua configuração de escritório em casa, completa com múltiplos monitores para gerir dezenas de contas de redes sociais simultaneamente e equipamento de câmara high-end para criar conteúdo que mostrava a arte autêntica dos seus clientes músicos. Lentamente convertemos áreas não utilizadas numa instalação legítima profissional de gravação e produção, investindo em microfones vintage, consolas de mistura analógicas, e equipamento especializado que eu tinha pesquisado obsessivamente antes de comprar. Viagens de fim de semana a lojas de equipamento musical por todo o Norte, Centro e Sul tornaram-se a nossa versão de aventuras românticas. Eu passava horas a testar diferentes pré-amplificadores e compressores enquanto ela fazia networking com donos de lojas, construindo relações que poderiam eventualmente tornar-se conexões de negócio valiosas para a empresa de produção que planeávamos lançar juntos. Tínhamos estes sonhos ambiciosos mas realistas de combinar a minha experiência em engenharia de som com as suas conexões na indústria e brilhantismo em marketing para criar algo genuinamente especial na competitiva cena musical portuense. A nossa relação parecia inabalável durante esses primeiros anos, construída à volta de sessões de gravação nocturnas onde ela me trazia recargas de café perfeitamente cronometradas às 2 da manhã e ouvia misturas brutas com entusiasmo genuíno, oferecendo feedback perspicaz sobre como certos arranjos poderiam traduzir-se para diferentes demografias de audiência. Eu estava completamente comprometido a apoiar o que entendia serem atividades legítimas de desenvolvimento de negócios, cobrindo seus eventos caros de networking, cursos de desenvolvimento profissional e participação em conferências da indústria porque acreditava que estávamos a fazer investimentos estratégicos no nosso futuro empresarial partilhado. O que não conseguia ver era que a Melissa tinha começado a questionar privadamente se o rendimento anual estável mais modesto de 45 mil euros de um engenheiro de som poderia suportar o estilo de vida cada vez mais glamouroso que ela estava a começar a desejar após exposição às figuras da indústria musical portuense mais comercialmente bem-sucedidas. A perspectiva inteira da Melissa transformou-se depois de ela se juntar a um grupo exclusivo de networking da indústria do entretenimento em Madrid, supostamente para expandir a sua base de clientes para além da cena musical regional do Norte. Ela começou a frequentar conferências mensais em hotéis de luxo em Madrid onde se misturava com executivos musicais, gestores de celebridades e advogados do entretenimento que tratavam jatos privados e casas em Marbella como despesas normais de negócio em vez de sonhos impossíveis. Apoiei estas viagens financeiramente porque acreditava que eram investimentos estratégicos da nossa futura empresa de produção, cobrindo as suas despesas mensais de viagem de 2.000 euros, roupas de designer para networking, e acomodações premium em lugares como o Hotel Vila Magna onde figuras poderosas da indústria alegadamente faziam acordos que definiam carreiras por cima de coquetéis de 30 euros. Quando ela regressava destas aventuras da capital, a Melissa começou a fazer comentários cada vez mais depreciativos sobre o que ela chamava o meu pensamento de mercado pequeno, sempre que eu sugeria estratégias práticas de negócio como construir relações com estúdios locais ou focar-me na próspera cena musical independente portuense.
Ela revirava os olhos quando eu ficava empolgado com trabalhar com cantautores talentosos que priorizavam integridade artística sobre ganchos radio-friendly desenhados para maximizar receitas de streaming. As suas conversas tornaram-se dominadas por histórias de produtores premiados e gestores de estilo de vida de celebridades que possuíam múltiplas casas, conduziam Lamborghinis e tratavam compras de 35 mil euros como tardes normais de terça-feira em vez de decisões financeiras importantes que requeriam meses de planeamento cuidadoso. A Melissa começou a fazer viagens misteriosas prolongadas a Madrid, alegando que estava a frequentar seminários avançados de gestão de marca de celebridades e workshops exclusivos da indústria que requeriam semanas de estudo intensivo com magnatas do entretenimento que não partilhavam os seus segredos com qualquer um. Ela regressava destas supostas experiências educacionais com roupas de designer que eu nunca tinha visto antes, uma perspectiva completamente alterada sobre o que constituía sucesso real na indústria do entretenimento, e uma atitude cada vez mais condescendente em relação à comunidade musical portuense que ela agora caracterizava como provincial e limitativa. Notei que ela tinha desenvolvido este hábito de mencionar casualmente figuras da indústria de Madrid como se fossem amigos pessoais, mencionando conversas com agentes de talentos que representavam celebridades de primeira linha e executivos de produção que controlavam orçamentos de entretenimento multimilionários. Quando eu fazia perguntas específicas sobre estas conexões ou sugeria maneiras de as alavancarmos para os nossos planos de negócio baseados no Porto, a Melissa tornava-se vaga e defensiva, alegando que eu não entenderia as estratégias sofisticadas de networking necessárias para operar nesse nível elite da indústria do entretenimento. Ela descrevia estas novas conexões de Madrid com óbvia inveja e reverência, discutindo as suas mansões em Madrid e propriedades de investimento como se representassem tudo o que faltava da nossa atual existência portuense, tornando cada vez mais claro que ela via os nossos sonhos partilhados como de alguma forma abaixo do que ela agora considerava o seu verdadeiro potencial. Tudo mudou dramaticamente quando a Melissa conheceu a Cassandra numa cimeira exclusiva de entretenimento em Madrid. Uma magnata da gestão de talentos que representava celebridades de primeira linha e possuía uma empresa de produção no valor de 35 milhões de euros segundo a maneira ofegante como a Melissa descreveu o seu primeiro encontro. A Cassandra geria portfólios de entretenimento para estrelas de Hollywood cujos nomes eu reconhecia de entrega de prêmios e capas de revistas, cobrando aos clientes 140 mil euros por estratégias de transformação de marca pessoal enquanto mantinha escritórios luxuosos em Madrid e Barcelona que a Melissa fotografava obsessivamente durante as suas visitas. Devia ter reconhecido os sinais de aviso quando a Melissa regressou dessa conferência particular completamente obcecada com a visão da Cassandra para a curadoria de estilo de vida de celebridades e abordagens revolucionárias à dominância da indústria do entretenimento que, supostamente, transcendiam fronteiras tradicionais de gestão de talentos. Ela começou a falar incessantemente sobre a filosofia da Cassandra de que a cena de entretenimento portuense era demasiado limitativa e provincial para alguém com a compreensão sofisticada da Melissa sobre cultura de celebridades moderna e estratégias de desenvolvimento de marca digital. Dentro de semanas após conhecer a Cassandra, a Melissa começou a desaparecer por períodos prolongados, alegando que precisava de passar semanas intensivas na sede da Cassandra em Madrid desenvolvendo abordagens revolucionárias de gestão de celebridades que requeriam imersão completa na cultura da indústria de entretenimento da capital. Estas ausências misteriosas tornaram-se cada vez mais frequentes e elaboradas, com a Melissa explicando que estava a participar em sessões exclusivas de estratégia e reuniões da indústria de alto nível que eu não era suficientemente sofisticado para compreender, dada a minha experiência limitada com operações de negócio de entretenimento ao nível de celebridades. Continuei a financiar estas supostas oportunidades educacionais porque confiava no julgamento da Melissa e acreditava que ela estava a construir conexões que eventualmente beneficiariam os nossos objetivos de negócio partilhados, mesmo que as suas explicações se tornassem cada vez mais vagas e condescendentes sempre que eu fazia perguntas específicas sobre as suas atividades ou aplicações potenciais aos nossos planos baseados no Porto. Durante este período, toda a aparência da Melissa evoluiu para espelhar as preferências estéticas da Cassandra, trocando seu estilo casual portuense por roupas de designer high-end, aplicações de maquilhagem profissionais, e o tipo de glamour polido apresentado em publicações de estilo de vida de celebridades em vez da imagem autêntica e acessível que tinha originalmente atraído clientes aos seus serviços de gestão de redes sociais.
Ela também começou a falar de maneira diferente, adoptando o jargão da indústria sobre posicionamento de marca elevado e estratégias de penetração no mercado de luxo, que soava impressionante, mas parecia completamente desconectado das realidades práticas de trabalhar com músicos independentes e editoras regionais. Quando eu sugeria que nos focássemos em aplicar o seu novo conhecimento para expandir a nossa base de clientes portuense, a Melissa dispensava estas ideias como abordagens de pensamento pequeno que falhavam em reconhecer o seu verdadeiro potencial para operar nos níveis mais altos da influência da indústria do entretenimento. A mulher por quem me apaixonara, que costumava ficar genuinamente empolgada em ajudar artistas emergentes a construir conexões autênticas com as suas audiências, estava a desaparecer numa pessoa que falava apenas em termos de estatuto de celebridade e conquista de estilo de vida de luxo, medindo sucesso exclusivamente por associação com nomes famosos e possessões caras em vez de realizações criativas significativas ou crescimento sustentável de negócio. Regressei de uma sessão de gravação particularmente complexa no estúdio Valentim de Carvalho, onde tinha passado 14 horas a aperfeiçoar a mistura para o próximo álbum de um artista de editora importante, sentindo-me realizado mas exausto, apenas para descobrir a Melissa fazer as malas de bagagem cara da Chanel que eu nunca tinha visto antes no nosso quarto. Ela movia-se com precisão calculada e eficiência metódica que claramente indicava meses de preparação secreta em vez de qualquer decisão espontânea, dobrando roupas de designer que eu não reconhecia para dentro de malas de couro que provavelmente custavam mais que o meu salário mensal. Quando perguntei sobre os seus óbvios preparativos de viagem, assumindo que ela tinha outra viagem de networking para Madrid planeada, a Melissa anunciou com casualidade chocante que se estava a mudar permanentemente para Madrid porque a Cassandra a tinha convidado para se tornar parceira completa numa empresa exclusiva de gestão de celebridades especializada em elites da indústria do entretenimento e curadoria de estilo de vida de luxo. A verdade devastadora desenrolou-se com eficiência brutal enquanto a Melissa explicava que tinha estado romanticamente envolvida com a Cassandra pelos últimos 8 meses, mantendo uma decepção elaborada enquanto eu financiava inconscientemente a sua transformação cara, despesas frequentes de viagem, e o que eu acreditara serem atividades legítimas de desenvolvimento de negócio. Temos planeado esta transição há meses, ela disse com um tipo de frieza destacada que usarias para discutir cancelar um serviço de subscrição. A Cassandra tem me ensinado sobre operar nos níveis mais altos de gestão de celebridades, e francamente, Connor, esta oportunidade é tudo pelo que tenho trabalhado toda a minha carreira. Quando expressei descrença completa sobre a nossa relação de 7 anos e todos os sonhos de negócio que tínhamos partilhado, apontando o estúdio de gravação que tínhamos construído juntos e os clientes que confiavam na nossa abordagem colaborativa, a Melissa entregou o seu julgamento devastador com clareza sem coração que ainda ecoa na minha memória. És obviamente a minha segunda opção, sabes? Ela disse, fazendo uma pausa para deixar essas palavras afundarem completamente antes de continuar. Quero dizer, és estável e confiável, o que foi útil enquanto descobria o que realmente queria da vida. Mas a Cassandra representa tudo o que verdadeiramente mereço: sofisticação, sucesso, conexões que importam na verdadeira indústria do entretenimento. Ela caracterizou toda a nossa relação de 7 anos como preparação útil para algo genuinamente significativo com alguém que pudesse igualar as suas aspirações refinadas e compreensão elevada da cultura de celebridades, descrevendo-me como uma opção confortável de retaguarda que tinha servido seu propósito durante a sua fase de desenvolvimento. Preciso de alguém que pense maior que sessões de gravação portuenses e festivais de música regionais, ela explicou enquanto verificava o seu reflexo no espelho do nosso quarto. A Cassandra possui propriedades em 3 países, gere vencedores de prêmios Grammy, e opera a um nível que nunca vais entender porque estás contente com pensamento de mercado pequeno e conquistas modestas. A mulher que costumava trazer-me café durante sessões de mistura nocturnas, que alegava amar as nossas noites silenciosas a planear a nossa futura empresa de produção, estava agora a dispensar toda a nossa história partilhada como se tivesse sido um estágio inconveniente em vez do que eu acreditara ser a fundação da nossa vida juntos. Em vez de sucumbir à devastação emocional que a Melissa provavelmente esperava, abordei o seu abandono como um projeto complexo de mistura de áudio que requeria resolução sistemática de problemas, execução metódica, e foco completo na excelência técnica em vez de reações emocionais. Cortei imediatamente todas as conexões digitais com ela em todas as plataformas, bloqueei o seu número de telefone, removi o seu acesso ao nosso equipamento de gravação partilhado. E comecei o processo prático de reconstruir a minha vida sem o dreno financeiro de apoiar as fantasias grandiosas de outra pessoa. Dentro de 2 semanas,
Tinha me mudado para um apartamento loft com isolamento acústico perto da rua Miguel Bombarda que oferecia exatamente o tipo de ambiente profissional que precisava para me concentrar inteiramente em expandir o meu negócio de engenharia de áudio para projetos de gravação de perfil mais alto com artistas portuenses estabelecidos. O alívio financeiro de não subsidiar a transformação cara do estilo de vida da Melissa foi imediatamente aparente. Estava a poupar mais de 2.200 euros mensais que tinham estado a desaparecer nos seus eventos de networking, roupas de designer, despesas de viagem, e várias situações de emergência que sempre pareciam coincidir com novas compras de luxo que ela alegava serem essenciais para sua imagem profissional. Investi este rendimento recuperado estrategicamente em equipamento de gravação de última geração, programas especializados de treino de produção de áudio, e certificações profissionais que realmente avançaram a minha carreira em vez de financiar as aspirações de Hollywood delirantes de outra pessoa. Dentro do primeiro ano após a partida da Melissa, tinha obtido a minha certificação avançada Pro Tools, completado cursos especializados em mistura de som surround e técnicas de restauração de áudio, e estabelecido relações de trabalho com 3 dos estúdios de gravação Premiere do Porto que regularmente me contratavam para projetos complexos que requeriam atenção meticulosa ao detalhe. A minha reputação por criar gravações autênticas de alta qualidade fez-me um engenheiro preferido para artistas country estabelecidos que valorizavam precisão técnica e cantautores emergentes que apreciavam a minha abordagem paciente e colaborativa para capturar a sua visão criativa. Comprei um bungalow histórico no bairro de Sedofeita com uma cave perfeita para converter num estúdio caseiro de qualidade profissional, completo com pisos flutuantes, tratamentos acústicos personalizados, e espaço suficiente para a consola vintage de equipamento outboard que sempre sonhara possuir. A casa representava tudo o que queria construir com a Melissa, excepto que agora era inteiramente minha. Financiada pelo meu próprio trabalho duro e planeamento financeiro disciplinado em vez de comprometida pelas expectativas irrealistas de outra pessoa e demandas constantes por melhorias de estilo de vida. 2 anos após a saída teatral da Melissa, estava a ganhar 65.000 euros anualmente através de uma combinação de trabalho de estúdio, projetos independentes de produção, e contratos de mistura com editoras que confiavam na minha experiência técnica e fiabilidade profissional. O contraste entre o meu progresso constante e o que tinha ouvido sobre a situação da Melissa através de contactos mútuos da indústria estava a tornar-se cada vez mais gritante. Embora tentasse não me deter nas suas escolhas ou nas suas consequências, já que a minha energia estava melhor investida em construir algo genuíno em vez de observar o colapso da fantasia de outra pessoa. Através de um programa de musicoterapia com o qual comecei a fazer voluntariado no Hospital Militar do Porto, conheci a Lauren, uma musicoterapeuta certificada que ajudava sobreviventes de trauma a processar emoções complexas através de escrita de canções e performance, usando criatividade como um caminho para reconstruir confiança e redescobrir propósito após experiências de vida devastadoras. A Lauren tinha obtido seu mestrado em musicoterapia na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo e possuía esta capacidade notável de guiar pessoas através de processos de cura usando expressão musical. Fosse isso significar ajudar veteranos a escrever canções sobre as suas experiências de combate ou ensinar pacientes com AVC a recuperar padrões de fala através de ritmo e exercícios de melodia. Senti-me imediatamente atraído pela sua abordagem paciente, compassiva e dedicação genuína ao poder terapêutico da música sem qualquer desejo de explorar ou comercializar estas interações significativas para ganho pessoal ou conteúdo de redes sociais. A nossa relação desenvolveu-se naturalmente através de projetos musicais colaborativos onde eu fornecia suporte técnico de gravação para as suas sessões de terapia, capturando performances que os seus clientes podiam guardar como lembretes tangíveis do seu progresso e descobertas emocionais durante a recuperação. Passamos noites pacíficas no meu estúdio caseiro a escrever canções juntos, com a Lauren a praticar piano enquanto eu experimentava com arranjos instrumentais complementares, criando música que servia a propósitos de cura em vez de ambições comerciais ou estratégias de networking da indústria. As nossas aventuras de fim de semana envolviam viagens de caminhada pelos parques naturais do norte onde podíamos escapar completamente das pressões da indústria e focar-nos em conversas sobre a capacidade da música conectar pessoas autenticamente em vez de discussões sobre estatuto de celebridade ou conquistas de estilo de vida de luxo. A Lauren celebrava as minhas conquistas profissionais porque genuinamente se preocupava com a minha realização pessoal e satisfação criativa, não porque o meu sucesso melhorava o seu estatuto social ou fornecia acesso a eventos exclusivos da indústria que ela queria frequentar. Ela contribuía igualmente para as nossas despesas de habitação partilhadas sem manipulação, ressentimento,
ou expectativas de que eu deveria subsidiar as suas escolhas de estilo de vida. E nunca me fez sentir como se precisasse de me desculpar pelo meu rendimento modesto ou abordagem prática para construir sucesso sustentável. A diferença da minha experiência com a Melissa tornou-se inconfundível enquanto a apreciação sincera da Lauren pelo meu ofício e satisfação completa com a nossa parceria autêntica revelaram exatamente quanta energia eu tinha previamente desperdiçado tentando agradar alguém que nunca apreciaria o que eu oferecia, independentemente de quanto dinheiro gastasse ou quantos sacrifícios fizesse. A Lauren entendia que parceria real significava apoiar o crescimento individual um do outro enquanto se construía algo significativo juntos. Não usar alguém como um trampolim para uma vida mais glamourosa ou tratá-los como uma rede de segurança financeira enquanto se prosseguiam outras oportunidades românticas. Quando eu trabalhava até tarde em projetos complexos de mistura, ela trazia-me jantar e sentava-se silenciosamente por perto, lendo ou praticando exercícios de teoria musical, criando o tipo de presença de apoio que realmente melhorava a minha criatividade em vez de exigir atenção ou queixar-se de ser negligenciada durante períodos de trabalho ocupados. 4 anos após a partida teatral da Melissa para o seu suposto império de gestão de celebridades, descobri através de contactos da indústria portuense que seus sonhos de Madrid tinham colapsado espetacularmente quando a empresa de gestão de talentos da Cassandra foi exposta como um esquema massivo de peculato visando celebridades ricas e investidores de entretenimento em múltiplos países. Investigadores federais tinham descoberto que a Cassandra tinha estado sistematicamente a explorar as conexões musicais portuenses da Melissa para recrutar novas vítimas enquanto roubava milhões de clientes existentes através de oportunidades de investimento fabricadas, contratos de gestão falsificados e empreendimentos fraudulentos da indústria de entretenimento que existiam apenas no papel. A Melissa perdeu todas as suas poupanças de vida para advogados de defesa criminal quando os procuradores revelaram o seu envolvimento involuntário em contratos falsificados que a tornavam criminalmente responsável por serviços que a empresa nunca entregou, enfrentando sentenças potenciais de prisão federal que poderiam ter destruído seu futuro permanentemente se ela não tivesse cooperado completamente com as autoridades. Quando agentes da polícia judiciária fizeram rusgas nos escritórios da Cassandra em Madrid durante detenções coordenadas por Espanha, descobriram que o estilo de vida luxuoso que a Melissa tinha invejado tão desesperadamente era inteiramente financiado através de fundos roubados de clientes, e que a Cassandra já tinha escapado para as Ilhas Caimão com o dinheiro restante, abandonando a Melissa para enfrentar consequências legais sérias completamente sozinha. A mansão em Madrid, carros de luxo e estilo de vida de designer que tinham parecido tão impressionantes eram todos comprados com dinheiro peculado de celebridades que tinham confiado na Cassandra com a sua gestão de carreira e planeamento financeiro, deixando a Melissa sem abrigo, falida, e enfrentando acusações federais que requeriam representação legal cara que ela não podia pagar. Completamente desesperada e financeiramente arruinada, a Melissa começou a lançar campanhas de assédio através de perfis falsos de redes sociais e conhecidos mútuos, alternando entre pedidos de desculpas chorosos sobre cometer erros terríveis e acusações amargas de que eu tinha de alguma forma sabotado a sua relação com a Cassandra através de ciúmes e pensamento de mente pequena. Estas tentativas de contato escalaram ao longo de vários meses até ela finalmente me confrontar diretamente no meu estúdio de gravação numa tarde de terça-feira enquanto a Lauren e eu estávamos a planear a nossa próxima lua de mel na Irlanda, aparecendo desarranjada e frenética em roupas que pareciam como se tivesse estado a dormir nelas. Connor, sei que provavelmente me odeias, mas estou completamente desesperada, ela disse, lágrimas escorrendo pela sua cara enquanto estava na porta do meu estúdio. Preciso de 50.000 euros para honorários legais. E és literalmente a única pessoa que pode ainda preocupar-se o suficiente para me ajudar a evitar a prisão federal. Ela oscilava descontroladamente entre pedidos de desculpas chorosos sobre deitar fora nossa relação por uma fantasia criminal e ameaças de sabotar o meu casamento com acusações fabricadas sobre a nossa relação anterior, alegando que diria a toda a gente que eu tinha sido emocionalmente abusivo e financeiramente controlador se eu não fornecesse o dinheiro que ela precisava imediatamente. A Lauren observou toda esta confrontação com compostura calma, reconhecendo exatamente que tipo de pessoa a Melissa era sem precisar de qualquer explicação minha sobre a nossa história ou as táticas de manipulação em pleno display.